Caros alunos, nessa videoaula de hoje iremos realizar a revisão para a avaliação diagnóstica de física. Então, na aula anterior, nós revisamos dilatação dos sólidos, dilatação térmica dos líquidos e mudança e propagação de calor. Hoje nós vamos fazer a intersecção. Na revisão de hoje vamos continuar falando sobre mudança de fase e propagação de calor através de questões. E para a próxima aula abordaremos estudo dos gases, os conceitos iniciais e a lei geral dos gases. Vamos continuar. Questão 1. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de alternativa A, solidificação, alternativa B, condensação, alternativa C, fusão, alternativa D, evaporação, alternativa E, sublimação. Então nós vimos, pessoal, que nos estados de agregação da matéria, ela se comporta de três maneiras: sólido, líquido e gasoso. E aí, à medida que o corpo ganha energia, ele começa a aumentar a sua temperatura e entra num ponto, numa fase que ele começa a mudar o estado de agregação da matéria, que é chamado de mudança de fase. Então, quando ele passa do sólido para o líquido, nós temos a fusão. Quando ele passa do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. Quando ele passa do gasoso para o líquido, nós temos a condensação. E do líquido para o sólido, a solidificação. E nós temos as mudanças de fase diretas, sem passar pelo estado líquido, ou seja, do sólido para o gasoso, sublimação, e do gasoso para o sólido, ressublimação ou sublimação reversa. Então, voltando para a questão, ele nos dá o exemplo da naftalina no guarda-roupa, para combater e repelir traças e baratas. Qual o fenômeno, a mudança de estado físico que a naftalina sofre no meio ambiente? É a sublimação, ou seja, ela passa do estado sólido diretamente para o gasoso. Portanto, a alternativa correta, letra E. Questão 2. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa de 100 gramas de determinado metal, inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por... Aí, pode-se afirmar que o calor latente tem fusão desse metal em calorias por gramas E. Então, ele quer saber o calor latente de fusão. E ele nos disse que, inicialmente, esse metal está no estado sólido. Então, podemos perceber, nós temos na ordenada a variação de temperatura desse metal e na abscissa nós temos a variação de calor, quantidade de calor. E percebam que a reta da função é a chamada curva de aquecimento, ou seja, quando ela é ascendente, nós temos a curva de aquecimento, quando ela é descendente, nós temos a curva de resfriamento. Perceba que nesse momento aqui, nesse primeiro momento que ela está no estado sólido, ela começa a receber energia e elevar a sua temperatura. E aí quando chega na quantidade de calor inicial, 600 calorias, até 1200, a reta da função deixa de crescer, de estar crescente, e se mantém constante, ou seja, constante paralela à abscissa de calor. Nesse momento ela deixa de ganhar temperatura e essa energia absorvida é convertida em mudança de estado físico da substância, ou seja, no primeiro momento, ao tempo que ele está absorvendo calor, está aumentando a quantidade de calor e é traduzida e é convertida em aumento de temperatura. Quando chega na quantidade de calor entre 600 e 1200, essa
esse ganho de calor é utilizado para mudar o estado físico desse metal. Então ele passa a sofrer fusão, ou seja, passa do estado sólido para o líquido. Nesse momento ele está nas duas fases, sólido e líquido. Até no último momento aqui, ó, quando chegar nesse ponto, ele vai se transformar totalmente em líquido, e aí ele passa a elevar a sua temperatura à medida que recebe calor. A questão é que você descubra o valor do calor latente. Então vamos relembrar. Sempre que envolver uma questão que envolve mudança de fase, a forma utilizada, ó, a dicasinha, é o famoso Q-mala. Dicasinha, ó, Q-mala, ou seja, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, que é representado pela letra L. Então, detalhe, a massa ele já nos deu, que é igual a 100 gramas. A quantidade de calor nós temos que descobrir. Só que antes, como ele quer descobrir o valor do calor latente, essa difusão, nós vamos isolá-la. Então, passa a massa, está multiplicando com o calor latente nesse membro, passa para o outro membro dividindo. Então, vai ficar isolado aqui agora só L. L é igual a quantidade de calor dividido pela massa. Vamos descobrir a quantidade de calor latente. Para descobrir o valor da quantidade de calor latente, eu vou pegar esse intervalo aqui, onde a substância está sofrendo mudança de fase. Então, vai ser entre 600 e 1200. Então, quantidade de calor latente final menos a quantidade de calor latente inicial, e aí eu vou descobrir a quantidade de calor absorvida por essa substância. Então vai ficar a final menos a inicial. Subtraindo 1200 menos 600 dará igual a 600 calorias. Então foram necessárias 600 calorias para mudar o estado físico desse metal, que foi do sólido para o líquido. Então, ó, substituir agora o Q por 600. A massa desse metal é 100. 600 dividido por 100 igual a 6 calorias por grama, ou seja, a unidade de calor latente é calorias por grama, ó, caloria por grama. Então, portanto, o calor latente desse metal é de 6 calorias por grama, alternativa correta, letra B. Está finalizada a questão, vamos para a próxima. Item 3. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. Então, nós temos item 1. O calor do Sol chega até nós por... Item 2. Uma moeda bem polida fica, aí tracinho, quente, do que uma moeda revestida de tinta preta quando ambas são expostas ao Sol. Item 3. Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação de calor se dá para outra extremidade por... Aí você responde. Então, aí marca a alternativa correta que preenche as lacunas da questão. Então, pessoal, essa é uma questão que mostra as características do processo de calor. Então, só para relembrar, eu sei que nós já vimos isso na revisão anterior, mas percebamos que o processo de calor ele se divide em 3 maneiras distintas. A primeira é por condução, que ocorre principalmente no sólido. A segunda é por convecção, que ocorre nos fluidos, lembrando que fluidos são líquidos e gases. E a terceira por irradiação, que não há, para propagar esse tipo de calor, não há necessidade de meio material. Então, condução. Qual a principal característica do meio de propagação chamada condução? A condução é o principal processo de troca de calor em meios sólidos. Nesse processo, a energia passa de molécula em molécula sem ocorrência de desdobramento de matéria. Onde é que a gente vê a condução? O exemplo prático que nós temos é quando você está com a colher na mão e encosta perto do fogo. Se a colher for de metal, passado alguns segundos, você vai soltar a colher, porque mesmo que você bote a outra extremidade no fogo, esse calor passa
de molécula, de átomo a átomo, de molécula a molécula, e vai esquentar toda a colher. E aí você não vai aguentar segurar e vai soltar, porque senão vai queimar seu dedo. Ela esquenta todinha de maneira uniforme, porque o calor vai se propagar pelo meio material, que é de átomo a átomo, molécula a molécula. O segundo tipo de troca de calor é por convecção. A troca de calor por convecção ocorre com o aquecimento de fluidos, que se dilata por causa do aumento de energia cinética das moléculas, por força de ação gravitacional. As camadas mais densas, ou seja, mais frias, descem e deslocam para as camadas menos densas, mais quentes, para cima. E esse processo de calor é denominado convecção. O meio prático, o exemplo prático do meio de transmissão de calor por convecção é você ferver uma água no fogo. O que é que você vai perceber? Que vai ocorrer movimento no líquido. Por quê? Aquela parte onde está ligada ao fogo, a água mais quente ela fica menos densa. Menos densa quer dizer mais leve, então ela passa a subir. E a parte de cima que está mais fria, ela fica mais densa, ou seja, mais pesada, e aí ela desce. E nesse movimento de sobe e desce da água, cria-se as chamadas correntes de convecção. E por fim, nós temos a última troca de calor, que é por meio da irradiação. Por meio da irradiação. A irradiação ela ocorre por ondas eletromagnéticas e ela se refere à emissão de energia entre a superfície de todos os corpos por meio de ondas eletromagnéticas, e ela independe de material. O exemplo mais prático que ocorre na natureza é o Sol, que transmite calor para a Terra, e o meio de propagação é o próprio vácuo, porque no espaço não há matéria. Então, por irradiação através das ondas eletromagnéticas, transmite-se calor, sem meio material, nem fluidos, que não é nem líquido, não necessita do meio líquido, não necessita de um meio de gás e nem necessita de matéria para transferir calor por irradiação. Então vamos agora responder a questão. Item 1. O calor do Sol chega até nós por radiação. Uma moeda bem polida fica menos quente do que a moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao Sol. Ou seja, a moeda bem polida ela vai refletir o calor, e a moeda de tinta preta, cores mais escuras, elas tendem a absorver calor e ficar mais quente. Então, como ela é bem polida, ela refletirá mais calor, ficando menos quente. Item 3. Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para outra extremidade por condução, ou seja, a barra metálica é um meio material, então ela é aquecida numa extremidade e a propagação do calor se dá por outra extremidade, lembrando, de átomo a átomo, molécula a molécula, então é por condução. Então a sequência correta seria a letra C, radiação menos e condução. Então, finalizamos a questão 3. Próxima questão, item 4. Questão 4. A respeito dos processos de transmissão de calor, considere 1. Na convecção, o calor é transferido de um lugar para outro, tendo como agentes os próprios fluidos. Verdadeiro ou falso? Verdade, ou seja, na convecção, como a gente falou, ocorre, o calor é transferido de um lugar para outro por meio dos fluidos, que são os líquidos e os gases. No exemplo que eu acabei de falar, eu falei em fluidos, da água na fervura produz essas correntes de convecção. Por exemplo, um ar-condicionado, ele está lá em cima, instalado no teto. Por quê? Ali já é justamente para produzir as correntes
de convecção. O ar mais frio ele é mais denso, então ele é mais pesado e ele desce. E o ar mais quente ele é menos denso, então ele tende a subir. E aí produz essas correntes de convecção de sobe e desce. Então, item 1, verdade. Item 2. Na condução, ocorre a transferência de energia cinética entre as partículas. Correto. Na condução, o meio de propagação do calor é de molécula a molécula, de átomo a átomo, de partícula a partícula, através da agitação entre as moléculas pela sua movimentação, pelo aumento da sua vibração, que se traduz em energia cinética. Então, o item 2 é verdadeiro. Item 3. Na irradiação, o calor é transmitido sob a forma de ondas eletromagnéticas. Perfeito. Sim, a irradiação ela independe de meio material para se propagar e o agente intermediador dessa propagação de energia são as ondas eletromagnéticas. Então, item 3, verdadeiro. Então, alternativa correta. Item 1, 2 e 3 são verdadeiros. Letra E. Pessoal, finalizo por aqui e até outra oportunidade. Tchau!